Olá, tudo bem, pessoas maravilhosas? Que bom tê-los aqui comigo. Hoje, aqui no canal da Cigana do Ouro, gravação direta no estúdio GTM de Campinas, nós vamos falar sobre terapias integrativas. Trouxe uma pessoa, uma convidada super mega especial, que é a Cristiane Murari, está aqui na minha frente. Ela é uma terapeuta especialista em ativação da Kundalini, da parte tântrica, né, Cris? E hoje eu quero falar um pouquinho realmente dessa parte das sessões de terapias integrativas, né? Porque o que são elas, né? Essas terapias, elas seguem diversos segmentos, né? Eu, como vocês já conhecem, mas vou reforçar aqui, eu sou filósofa, psicanalista e também terapeuta holística, onde eu trabalho com o reiki e o baralho cigano, que tá aqui, que é o meu amor, meu xodó, e a minha cigana sempre acompanhando. Mas hoje, fora, né, essas terapias que eu trabalho, também temos outras linhas, outras terapeutas, que trabalham-se com, hoje, sei lá, não sei a quantidade, mas existem mais de 1000 tipos de 1000 chutando um pouco baixo aí, né? Mas existe muita coisa bacana na parte holística, integrativa, que nada mais é do que, assim, ações, né, sessões terapêuticas que nos ajudam no bem-estar emocional e também corporal. E uma, independente da outra, consegue, né, a gente consegue ter essa conexão com todas elas, independente da parte que a gente não pode, né, deixar de lado, que é a parte medicinal. Então, tem pessoas que realmente precisam de medicação e acompanhamento médico, mas, porém, as terapias integrativas são para as pessoas que sentem o chamado, né? Que têm a vontade da expansão ou de um autoconhecimento, uma coisa mais subliminar, assim, também diria. Então, o que eu, como uma boa filósofa, sempre quero trazer alguém aqui. E hoje eu queria trazer para vocês o tema da reflexão, né? Então, eu tirei uma parte do filósofo o Sócrates, né? Onde ele fala assim: a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Então, eu quero trazer vocês aqui, pessoal, né, que me acompanha, que acompanha a Cris, que acompanha o YouTube, refletir sobre a vida, às vezes realmente é necessário, faz parte a gente parar, nem que seja um minuto, para pensar em si próprio, né? Então, o que o Sócrates quis trazer aqui? Ele fala sobre a importância da reflexão constante em nossas ações. Então, todas as nossas atitudes, todos os acontecimentos, todos os pensamentos e os nossos valores, né? Porque uma vida sem questionamento e sem a introspecção, né? Sem eu perguntar o porquê e sem eu falar, poxa, mas dentro de mim o que acontece, né? É uma vida desperdiçada, porque você apenas vive, sente aquele momento, mas o que eu adquiro de conhecimento? O que eu posso dividir disso com o próximo, né? Então, é através da reflexão, desse eu com eu mesmo, comigo mesmo, que encontramos um propósito de vida e até o entendimento do que estamos fazendo aqui, do porquê. E não só a filosofia, né, como nos ajuda, temos também as nossas terapias. E, como eu já falei bastante de mim, vocês, pessoal, me sigam lá, não esqueçam, Rebitem07 e Cigana do Ouro 7. Sigam lá nos canais que todo dia, ó, tem um monte de novidade. Então, agora eu quero falar dessa mestra tântrica que está aqui na minha frente, que é a Cris Murari.
Fala com a gente, Cris, se apresenta, por favor. Oi, Rê, muito obrigada pelo convite, agradeço imensamente. Bom, é minha primeira vez em podcast, então eu tô um pouquinho nervosa, né? Ah, imagina, seja super Mas, bem-vinda. né, eu acho que, né, a gente tem que, né, mostrar nosso trabalho, né, mostrar, Exato. né, o que acontece hoje no mercado, né, das terapias integrativas, né? Sim. Esse ano mesmo, né, a ativação de Kundalini foi uma terapia que está muito em voga, né, está sendo muito divulgado, muitas pessoas não têm entendimento do que está acontecendo, muitas pessoas acreditam que aquilo são atores, né? Então, né, pra gente desmistificar um pouco isso, Sim. e para um outro entendimento também que não seja só holístico, né, e místico. Meu nome é Cristiane Murari, né? Minha primeira formação foi em farmácia generalista. Atuei no mercado mais de 15 anos. Tive drogaria por 10 anos. Aí eu fui para a área da estética, da cosmetologia, fiz pós-graduação nessa área. Sim. E aí depois eu montei também concomitante com a drogaria, uma estética, um salão. E depois veio a pandemia. Até então, né, na pandemia, eu já não tinha mais a drogaria, né, porque a minha drogaria era independente. Sim. Então, o mercado, né, muito das redes acabou me abafando. Nossa, muita coisa aconteceu, né? Em 4 meses, eu acabei tendo que fechar. E eu continuei com, né, o salão e a estética, porém, veio a pandemia e nossa área foi uma das mais atingidas. Sim. E aí eu falei, e agora? O que eu faço nesse meu tempo? Aí eu fui fazer uma pós em sexualidade humana, EAD, mas por hobby mesmo. E durante a pandemia, um amigo muito próximo falou: Cristiane, eu vou fazer um curso de terapia tântrica. Você tá fazendo pós em sexologia humana? Eu acho que tem a ver. Você não gostaria? Assim, me deu, sabe? Sim. Nossa, não tô fazendo nada, né? Pandemia. Então, eu falei assim, nossa, que virada, né, de jogo total. Foi. E ele fez um módulo e eu terminei a formação. Desde o primeiro momento que eu entrei, que eu senti a energia do Tantra, que eu vi a liberdade, que eu vi o não julgamento, Sim. O carinho, o amor ao próximo, me conquistou. Eu falei, eu quero seguir essa área. E sabe o que é legal, Cris? Eu queria até que você dividisse isso com a gente, né? Porque para quem não tem conhecimento do Tantra, as pessoas ligam ele muito à sexualidade, somente à sexualidade. Mas existe toda uma essência por trás do Tantra, que é o carinho com o próprio corpo, né? O autocuidado, a autoaceitação, inclusive pela sociedade, né, gente? Eu acredito que a gente não pode julgar sem conhecimento. Então, até uma das coisas, assim, uma coisa que me intriga muito, né, nessa parte do Tantra é essa relação, Tantra é sexo. Não é só isso. Não, é um dos braços e olhe lá, porque o Tantra que hoje a gente conhece aqui no Ocidente é o Neo-Tantra. Essas massagens, né, que seriam as massagens íntimas, elas vieram na década de 80 devido ao HIV. Então, foi obrigatório, né, vamos dizer, na comunidade LGBTQIA, um fisioterapeuta que fez essa massagem e ela foi difundida na Califórnia. Depois, na década de 90, uma atriz pornô, garota de programa, que inventou a massagem Yoni, que nós conhecemos hoje. Então, foi pela necessidade, né, das pessoas não terem tanto contato íntimo, né, e ainda não se sabia, né, HIV, o que acontecia a longo prazo, como que essa doença era disseminada. Então, foi um mecanismo aí, né, que a gente... e acabou que como o Tantra trabalha energeticamente, né, com a parte sexual, sendo até que os orgasmos que se tem no Tantra são mais energéticos, não são físicos. Então, eu trabalho muito com massagens tântricas e massagem Kundalini da mesma sessão. Né? É muito comum, sendo que foi assim que começou comigo dentro do Tantra. Eu fazendo a massagem, as pessoas ativavam a Kundalini e eu não sabia o que estava acontecendo, menina. Desesperador. Né? Não, e é muito bacana você ter tocado nessa parte, onde fala da parte da energia. Sim. Né? Porque, assim, a gente tava comentando, eu por ser reikiana,
a gente estuda os chakras, tá? Aqui a Cris, que é a especialista, né? Que a Kundalini é o chakra básico do nosso suporte. Então, é um chakra fundamental. Sim. E aí, Cris, conta mais pra gente, então, assim, o que é a Kundalini? Como que ela veio? Se manifesta. Como ela se manifesta, isso. Então, o que, né, na literatura, as escolas falam que a energia Kundalini, ela fica na base da coluna, e quando, né, ela desperta e ativada, ela sobe, né, pelos canais dos nadis, né, e da Pingala, e através do movimento da energia, que uma sobe e outra desce, na verdade, Sim. Desbloqueia o canal central, que é o Chuchuma. Né? Mas o que acontece? Desde a nossa tenra infância, a gente é sempre bombardeando por traumas. O pai ou a mãe que você estava gritando no berço e chorando, o pai e a mãe não veio, ali já gerou um pequeno trauma. Sim. E assim durante, né, a nossa primeira infância, até os 7 anos, que é a formação da personalidade, e assim até a vida adulta. Então, conforme a gente vai tendo, né, esses traumas, enquanto a gente vai acessando, né, as complicações da vida, né, a gente vai se travando e se fechando, e isso vai somatizando, sendo a ponto que tem pessoas que têm, né, doenças psicossomáticas que, né, fibromialgia é uma delas, né? Exatamente. Que dores imensas e não se tem, é fundo psicossomático mesmo. E aí, na ativação de Kundalini, né, o que a gente trabalha? A gente trabalha o nosso campo, do facilitador, né? O nosso campo eletromagnético, né? Você como a aplicadora. Isso. Da eu né, aplico nas couraças, né? Tanto nos pontos, através, né, de pontos que William Reich foi mapeando, né? Sim. E a gente já tem esse conhecimento do desbloqueio, através do magnetismo. E conforme vai tendo esses desbloqueios, né? Daí da Pingala, a energia Kundalini, ela fica desbloqueada para ter um encontro com a energia cósmica, fluido cósmico universal, e fluido cósmico universal, que é a energia telúrica. Então, esse fluido, né, ele acaba tendo uma passagem total, sem bloqueio. Tá, e uma curiosidade, Cris, como que as pessoas chegam até você? Assim, normalmente elas já chegam com a sabedoria, com o conhecimento, ou, um amigo me disse, eu tive a curiosidade. Geralmente é curiosidade mesmo, né? Sim. O ano passado começou a Anitta, né? Que ela faz com a facilitadora Thaís Galassi, no Rio de Janeiro. Sim. E muitas pessoas me procuram através da Anitta, por incrível que pareça. Então, gente, olha isso. E é verdade. A Anitta, ela colocou, né? Eu vi um post dela falando que ela fazia a ativação da Kundalini. E que, gente, ela se transformou, não é namastê, mas tudo bem, né? Mas se reencontrou aí uma mulher mais enérgica, sei lá, é autoconhecimento, né, Cris? Sim. E a parte, né, por ela ser, né, uma artista, né, performática, Exato. A parte da criatividade exacerba bastante, né? A parte realmente da vontade. Tem dias que parece que tem ideias dentro de mim, assim, e eu tenho energia para dar e para vender. E é isso que acontece depois que a pessoa faz um desenvolvimento, né, desse desbloqueio, né? Legal. Porque o nome ativação, né, veio, na verdade, de uma escola lá atrás e foi reproduzido isso. Mas o nome ativação está incorreto. Porém, né, os facilitadores acabam usando... Já as pessoas já não têm o entendimento correto. Se a gente colocar um nome muito diferente, eles não vão conseguir associar com a terapia, né? Então, o nome ativação está errado pelo fato que ninguém ativa. Eu não, o facilitador, ele não ativa a energia Kundalini, né? Do interagente, do cliente. É através dos desbloqueios e da força de vontade ele querer também. É através da própria pessoa, porque é uma energia intrínseca de cada um. Intrínseco, exatamente. E eu imagino que, assim, as pessoas chegam até você por uma dor, sempre, né, Cris? É por uma dor. Sim. Ou é um trauma, ou é uma dor física. Sim. Alguém, às vezes, já tentou de tudo e falou, poxa, deixa eu descobrir, saber o que é isso.
Então, galera, como eu sou muito mega curiosa, eu vou munir aqui, ó, o meu exército de seguidores com muita informação e muita coisa bacana, realmente, para o nosso autoconhecimento, porque a gente está aqui, é um canal de conteúdo que é para dividir com vocês o que é bom. E tenho certeza que aqui nessa mesa só mestras, só as the best. E Cris, tem aqui uma pergunta para você. Quais são as formas que a gente pode acessar essa ativação da Kundalini? Porque, assim, o que ela pode auxiliar num processo, sei lá, de desenvolvimento, se eu estou fazendo um tratamento contra um câncer, por exemplo? Sim, vamos lá. A primeira pergunta, você falou quais terapias, né? Quais as formas que a gente pode acessar? Isso. Através da meditação, através do magnetismo, que seria, né, o mesmerismo, lá antigo de Mesmer, né? Pela hipnose não verbal, por terapias psicossomáticas, né, Raishanas, por massagem tântrica, né, e também, né, manobras e dinâmicas tântricas, né, meditações ativas. O porquê que a gente tem esse entendimento que acontece a manifestação? Porque hoje a gente já tem mapeado o que acontece neurologicamente nesses estados de supraconsciência ou de expansão de consciência dentro da ativação de Kundalini, né? Da terapia, que eu tô falando, né? Certo. Que a terapia que é usada hoje no Brasil, ela veio de uma escola da Filipinas. Eu fiz essa formação, né? Chama Pai Vilaraza. E depois ele trouxe um aluno dele, o Ventan Yong, também filipino. Ele trouxe uma outra metodologia junto com música. O Pai Vilaraza, ele usa o som, né? E ele usa muito a musicalidade. É um estudo bem mais completo, assim, bem complexo. Bem profundo, né? Eu tô começando a colocar, né, agora, né, a metodologia dele nos meus atendimentos. Tá, mas isso então é uma novidade no Brasil. No Brasil. Ele, em 2005, né, que ele começou a ter essas manifestações da ativação de Kundalini sozinho. Porque assim, é interessante, Cris, porque eu nunca ouvi ninguém falar de música na ativação da Kundalini. Então, a maioria dos facilitadores do Brasil vieram dessa linha. Mas você pode até ver. Você vai ver uma foto, tal, vai ter uma caixa de som próxima. Porque a gente precisa, não que a gente precisa, a gente modula a frequência e a cadência musical para entrar no sistema simpático e parasimpático, para que, né, quando tenha essa confusão mental, né, aconteça o processo catártico, que seria os movimentos involuntários que a gente tem, que é muito questionado, né? E isso acontece de forma neurológica e também fisiológica, né? O córtex pré-frontal, durante a sessão, né, ele é diminuído, vamos dizer, a potencialidade dele, e aí acaba ativando o sistema límbico. E o sistema límbico que ele trabalha com o sistema autônomo. Certo. E aí daí que vem os movimentos involuntários, né? Devido a gente acaba entrando em onda teta durante a sessão. Geralmente tem um professor no Brasil chamado Macedo Júnior que ele já está fazendo, né, durante os cursos e as sessões, o EGG. E ele já está conseguindo mapear ondas gama. Ondas gama. Somente assim, que se foi percebido... em estados alterados de consciência através das medicinas sagradas, transe mediúnico, hipnose regressiva. A Gilda Moura também fez uma pesquisa muito, muito grande em relação a isso, de acesso às ondas gama, que não é normal, né, a gente acessar, só em expansão de consciência. Ela foi até o Tibete também. Que delícia. E eles ficam 24 horas em onda gama. Então, a gente consegue acessar, né? A gente tem muitas manifestações também de expansão de consciência muito próximas às medicinas, né? Só que o bom é isso, você terminou a sessão, integra e já pode estar pronto para ir para casa, né? Não é igual as medicinas que, né? Elas requerem um certo tempo. Isso. Aqui até assim, para a gente colocar um pouquinho o tema, que a Cris está falando aqui das medicinas,
a gente trabalha isso muito no xamanismo, né? Eu sou xamânica, eu também trabalho com as medicinas da floresta e também é um tratamento, é uma terapia integrativa, digamos assim, que ajuda na expansão da consciência, também para cura de conflitos e traumas, seria um outro tema. Mas dessa forma, né, com essas expansões, né, Cris, da consciência, a gente consegue adentrar no, digamos que consciente ou inconsciente, hein, Cris? Porque, né, a consciência que a gente tá aqui inconsciente ou é o contrário? Exatamente. Às vezes eu me pergunto isso, porque aí vem um trauma, vem uma lembrança, vem uma coisa assim. Muita coisa é inconsciente, né, que a gente consegue ativar disso, né? E aí, Cris, eu acho que até continuando dessa forma, né? Como que a Kundalini ela é desbloqueada no corpo? Como que isso funciona? Então, devido ao que eu estava falando anteriormente, né? Os canais nadis, que hoje, através da teoria polivagal, né? A gente está tendo a compreensão de que lá aqueles desenhos antigos dos Vedas, né? Do taoísmo também, né? Da medicina tradicional chinesa, seria o sistema simpático e parasimpático. Se você pegar, né? Anatomicamente, né? São vários nervos, né? E você vê, né, que realmente parece muito, né, a comunicação. E aí, também o corpo é dividido entre sistema simpático e parasimpático, do lado direito, né, seria o sistema simpático, o lado esquerdo parasimpático, a parte superior parasimpática e a inferior simpática. É uma parte bem técnica, né, de você como facilitadora para eu, como farmacêutica, eu preciso disso, sabe? Eu preciso ter esse entendimento. Então, assim, eu pesquiso bastante, eu gosto bastante. Então, eu vou para outras áreas para ver por que coincide aqui e coincide ali. Tá. Então, o que a gente está percebendo é que, né, através dos desbloqueios, né, de cada couraça, que corresponde também a cada chakra, que fica, né, são glândulas, né, em cada área. A gente fazendo, né, os movimentos ou magnéticos, ou movimentos de desbloqueios pontuais, né, ou na intenção, né. E a música também trabalha muito em relação a isso. Por exemplo, músicas de batidas frequentes igual tambor, trabalha muito, a pessoa sente bastante a região do quadril. E aí o quadril começa a balançar. Que legal. Então... Seria igual o pessoal na rave, escuta as músicas e a música entra de um lado e entra do outro. Que interessante, né? E que, assim, o que muita gente vê, a gente vê bastante na internet e fica-se a pergunta, né? O que pode ocorrer durante uma sessão da Kundalini? Porque nós, terapeutas, normalmente vemos, né, ou alguns patrocinados, as pessoas que fazem assim os movimentos com as mãos e puxam e não sei o quê, e o paciente que está ali, o corpo vem, o corpo mexe. Então, assim, eu queria que você explicasse pra gente o que sentidos são esses, né? Por que acontecem essas movimentações? Tá, então vamos lá. O que a gente está estudando e que se foi descoberto que nós temos um tecido conjuntivo, né, que ele tem bastante colágeno, que se chama fáscia. E essa fáscia que seria aquela sensação do calor perto quando você sente alguém próximo de você, um frio da geladeira, quando você pega um saco plástico, o pelo todo arrepia, você sente magnetismo, entendeu? Isso é a fáscia. Não a fáscia superficial, a fáscia que está próxima ao músculo. E aí ela é sensível ao campo eletromagnético. Então, por isso que, né, os magnetistas... Mas, na verdade, sim, o terapeuta, para ele ter uma propriedade de tato magnético, é só um desenvolvimento mesmo, né? Tem muitas pessoas que já têm o dom, né? Mas é um desenvolvimento que durante, né, os cursos e meditações, ela vai conseguindo se apropriar dessa manipulação da energia, né, do próximo. Então, né, esses movimentos sem o toque seria através, pelo que a gente está tendo entendimento, através da fáscia.
né? Que bacana. Agora, os movimentos involuntários que podem vir, que aí no meu caso, né? Sim. Através da música, que eu também uso, né? O magnetismo, mas através da música, é que o córtex pré-frontal, ele é diminuído, né, durante a sessão, porque a gente entra num estado de transe devido à música, tem a cadência é feita para isso, Claro. né? E durante a sessão, né, o sistema límbico é ativado e ele que coordena os movimentos involuntários do corpo. Então, quando a gente acessa um trauma, quando a gente acessa alguma questão que aquilo foi muito dolorido pra gente, é igual, por exemplo, é autorregulação do corpo, né? Certo. Através de um processo catártico, é a mesma coisa, você imaginar, você sofreu um acidente ou um assalto, no momento você consegue, né? A adrenalina, a noradrenalina, consegue que você tenha um movimento de ação, né? E de fuga, né? Que é o sistema simpático, e aí você consegue, né? E depois você fica num tremor, e esse tremor... E isso seria a autorregulação que acontece dentro da sessão. Porque a gente acessa o sistema simpático e parasimpático. Quando a gente acessa o sistema simpático, que é de luta e fuga, através da música e através de toques mais vigorosos para a pessoa, então assim... Olha isso, pessoal. Não é uma sessão para ser linda, calma, zen, não. Você vai acessar a sua sombra, sim, porque é isso que está te impedindo de você dar o próximo passo da sua vida, né? Então, a gente acessa realmente, a gente induz a isso, a acessar questões que estão difíceis da pessoa, né, conseguir elaborar, né? Então, muitas pessoas acessam realmente, abre a tela mental, igual as medicinas. Claro, né? A pessoa, porque isso acontece porque durante a sessão com a música, na metodologia Inner Dance do Pai Vilarasa, ele modula as ondas para teta para entrar em todas as fases do sono REM, N1, N2 e N3. Então, por isso que acaba tendo essas visualizações. Gente, mas quanto estudo, Cris, é muita informação. É, bastante. Mas Caramba. assim, é aquela coisa, nós saímos da mistificação. Exatamente. Outra dica, viu, pessoal? Tudo que é estudado, é comprovado, é científico, vamos botar uma fé, porque claro que, infelizmente, né, Cris, existem pessoas e pessoas, tem pessoas que são profissionais e outras que não são. Mas eu também sou dessas que eu acredito muito, eu estudo muito também, e o que a ciência prova e comprova tá dito e feito, assim, permita-se conhecer, permita-se experienciar. A ativação da Kundalini é uma coisa incrível que eu fiz e faço com a Cris, ela cuida de mim. E, nossa, gente, é vida, é pra vida. E, Cris, tenho mais pergunta ainda, tá? Eu quero saber quais são os benefícios dessa ativação de curto a longo prazo. Como que funciona? Porque não vamos pensar aqui, galerinha, que eu fiz uma vez, eu me curei. A Cris vai explicar pra gente como funciona. Então, na primeira sessão, né, vamos se dizer assim, a pessoa ela já chega um pouco tensa, ela não conhece, ela tem medo daquelas manifestações acontecerem, né, então ela acaba vindo, né, mais ali rígida. Então, às vezes, a primeira sessão ela não tem muitas manifestações nem corporal, que isso também, gente, não vá com essa expectativa. Por quê? Os movimentos involuntários e processos catárticos de exclusão de neurose é porque é exclusão de neurose. Significa o quê? Que a pessoa tinha bloqueios naquela região, né, nas couraças, e aí a gente foi, né, desbloqueando, e quando vem a energia Kundalini e ela bate na couraça muscular, dá aqueles trancos que a gente vê. Então, não significa que se você tá pulando, que nossa... Não, muitas vezes a pessoa já está com fluxo livre e já já subiu, né, para os chakras superiores, né? Então mais ou menos daí isso. O ideal é que você vá fazendo. Eu acredito que, assim, que nem no meu caso aqui com a Cris, fiz uma vez, não largo nunca mais. Ela, né, cuido com ela, e cada sessão que eu faço é uma novidade. Um acesso diferente. É um acesso. Sim. E isso, Cris, fortalece tanto a gente, porque a gente sai da sessão,
que nem você falou, né? A gente tem todo um tempo, volta, assim, consciência e tal, vou pra casa. Mas parece que dali 2, 3 dias, a Renata já tá mais magnética, tá mais criativa, tá... Então, é assim, pessoal, é um tipo de terapia que vale a pena super. Vamos experienciar uma, mas acredito muito, não vai ficar só em uma, não. Você vai querer fazer 2, 3, 4, conforme vai fazendo, né, Cris? Sim. A gente vai abrindo mais campos, mais E são energia. coisas que acontecem, às vezes, nos pormenores. Eu vou falar por mim, por exemplo. Eu sofri um acidente, um capotamento. E isso por anos, até o ano passado, quando eu vou para São Paulo, muito movimento, eu evitava até em horário de fluxo, bandeirantes, muito caminhão vindo. Isso ainda me dava, Sim. por mais que eu fiz terapia, né, psicólogo e tudo mais, Verdade. ainda tava ali no meu cerne, no meu inconsciente ainda via aquilo como perigo. E depois das sessões eu comecei a perceber que hoje eu enfrento congestionamento, não tenho mais problema nenhum, Então, aí parece que é uma coisa que acontece natural. E aí eu tô diferente, nossa, parece que eu desbloqueei isso daqui, e são coisas muito sutis. Sutis. Né? Exatamente, você falou. A sutileza que faz a diferença, gente, no nosso dia a dia. E é sempre, assim, o que eu falo para todo mundo, sempre buscar, né, conhecimento. Sim. Autoconhecimento, saber o que tá rolando nas redes, né? A Kundalini, eu quis trazer a Cris, porque realmente é um assunto que tá muito em voga, já vem, né, sendo falado há muito tempo. Sim, mas no Brasil... No Brasil, gente, ainda é muito mistificado. Sim. Né? Então, assim, como eu sei que aqui temos pessoas muito cultas, inteligentes e curiosíssimas, a gente vai sempre levar conteúdo bacana para vocês, né? E, Cris, você tem algum recadinho aqui para dar pro pessoal? Falar alguma coisa? Acessem, fala para mim nas suas redes sociais, para o pessoal te seguir. Meu Instagram é Cristiane Romeiro Murari. Cristiane R. Murari. Desculpa, Cristiane R. Murari. Eu desenvolvo trabalhos em Campinas, em São Paulo, em grupos, individual. Já estou com as ferramentas da Inner Dance também, que são esses sons binaurais. Legal. Que você sente, assim, é bem diferente realmente, né, do sistema da CAP, né, que é a escola anterior que eu tinha feito, né, Sim. que usa a música, a cadência da música. Então, gente, ó, isso só no canal da Cris que vocês vão ter, tá? Porque é ela que, ó, primeirona no Brasil, trazendo isso pra gente. Então, nas redes sociais vocês vão ter mais informações, sim, né? E também o seu telefone você pode colocar depois na legenda, sim, né? Pra gente acessar diretamente. Cris, eu quero super agradecer. Obrigada pelo convite, foi maravilhoso. O nervosismo foi embora. Ó, tá vendo como que é? Esse aqui é o primeiro de muitos, né? Assim seja. Então, super bem-vinda. E, gente, quero falar agora do meu patrocinador, que é a Mary Kay, produtos desde o skincare, a make-up, produtos de excelente qualidade. Ó, hoje eu tô toda maquiada Mary Kay, não só hoje, todo dia, né? Eu tenho os produtos a gente tem kit em skincare dia, noite e toda a parte de maquiagem. Pessoal, entrem lá no site. Eu vou deixar o link para vocês aqui na legenda. E quem for meu seguidor tem desconto, porque afinal eu sou a embaixadora da Mary Kay, né? Ai, tão feliz, Cris, ter recebido esse título. Mas, ó, eu adoro os produtos da nada melhor do que, né? A gente tá sempre bem cuidada. Gente, autocuidado, autoestima, a gente merece. E quer saber? Mary Kay. Vocês têm tudo de altíssima qualidade e a pele fica boa de verdade, Cris. Porque eu uso tudo mesmo, gente. Olha, eu quero agradecer a participação de todos aqui. Vou deixar no link para vocês depois o Insta da Cris, o meu também, os nossos canais para comunicação. E gratidão muito, muito ao universo, a Deus.
e ter vocês aqui comigo, me acompanhando sempre, porque eu só existo por causa de vocês. E assim é. Muito obrigada. Op tchau pra vocês. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Op tchau.